Brasil reforça a segurança na fronteira após presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciar a intenção de anexar parte da Guiana. Na Conferência do Clima, Lula diz que o planeta está farto de acordos não cumpridos. Jair Bolsonaro diz agora que a imprensa está do lado dele, após a polêmica decisão do Supremo Tribunal Federal. E ainda uma entrevista sobre a nova reforma tributária e a guerra fiscal entre os estados. O Brasil News, noticiário da Rede Brasil de televisão, está começando. O governo brasileiro reforçou a presença militar na fronteira norte do país em meio ao aumento das tensões entre a Venezuela e a Guiana. Os vizinhos sul-americanos entraram em disputa pela região de Essequibo, área rica em petróleo. O Ministério da Defesa do Brasil informou que aumentou a presença militar na região de fronteira no norte do país, próximo à Venezuela e Guiana. O reforço atende a um pedido do senador Irã Gonçalves, que solicitou reforço nas tropas em Pacaraima, no estado de Roraima, cidade que faz fronteira com Essequibo, palco da disputa entre os dois vizinhos sul-americanos. O Itamaraty demonstrou preocupação com o ambiente pesado entre as duas nações. As tensões na região aumentaram depois que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcou para o próximo dia 3 de dezembro um plebiscito em que os venezuelanos poderão responder se são favoráveis em relação à anexação da região de Essequibo, área equivalente a quase 2/3 da Guiana. A medida é vista como um passo para uma possível invasão da Venezuela a uma área rica em petróleo e recursos naturais no atual território da Guiana. A região é disputada entre os dois países há mais de um século. A riqueza da Guiana tem crescido por causa do petróleo descoberto na margem equatorial do país. A estimativa é que o total de óleo no local seja de 14 bilhões de barris. Esse volume equivale a 75% da reserva total de petróleo do Brasil. A Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode tentar anexar o território guianense. No entanto, Caracas já afirmou que não reconhece a Corte de Haia e que, portanto, manterá a realização da consulta pública no próximo domingo. Para o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, essa intenção de Nicolás Maduro em anexar parte do território da Guiana é gravíssima e respinga aqui no Brasil, no PT e também no presidente Lula. Agora, no próximo domingo, dia 3, o Maduro quer fazer um referendo para que o povo apoie a anexação de 75% da Guiana ao território venezuelano. O que o Maduro tem na cabeça? O Maduro tem na cabeça o seguinte: isto aí é uma medida ufanista. Se você for nas redes sociais agora, você vai ver, ele está convocando o povo, porque isso é a honra da Venezuela, porque isso é a defesa da família da Venezuela, é a defesa dos filhos da Venezuela, é a defesa do futuro da Venezuela. Então é uma coisa ufanista, tentando, sempre acontece isso, os ditadores sempre inventam uma guerra aqui, um conflito ali, para pedir, para unir a população interna. Mas não é só isso não. O Maduro está com o olho grande nas riquezas da região. Como se sabe, a região é muito rica. Ela tem minérios, ela tem pedras preciosas. E é aí que está o interesse fundamental do ditador venezuelano. Outra coisa, esta região foi anexada a Guiana quando ficou independente em 1966. Olha, o Tribunal Internacional já disse que não tem nada a ver, que a Venezuela não tem. Mas a Venezuela disse que ela não respeita o Tribunal Internacional, já é porque ela não está afiliada a ele. Isso aí vai criar uma complicação dos diabos para o PT e para o Lula, que ficam defendendo o Maduro. O Lula
e o PT acham que o Maduro faz eleições a todo instante, que a maior democracia da região é a democracia da Venezuela. Agora eles vão ter que responder, eles vão ter que enfrentar uma situação esdrúxula de um país que quer invadir o outro para ficar com as riquezas de um pedaço de terra, 75% da região. Vamos aguardar até segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou nesta sexta-feira o primeiro discurso dele na abertura da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes. Durante o discurso, o presidente Lula falou em manter o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano, o que evitou a emissão de 250 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Para ele, muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, metas de redução de emissão de gases de efeito estufa estabelecidas por cada país. Mas muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, nem de assumir metas mais ambiciosas. Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é inegociável. Ameaçá-lo vai na contramão de qualquer noção básica de justiça climática. Lula disse ainda que mesmo que as NDCs estivessem sendo implementadas no ritmo esperado, não conseguiriam manter a temperatura abaixo do limite de 1,5 graus. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Brasil precisa de mais de $1 trilhão nos próximos 10 anos para custear a transformação ecológica. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, propõe mecanismo que remunere os países por hectare de floresta em pé. O Brasil se comprometeu a reduzir 58% das emissões até 2025 e 53% até 2030. E o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o Supremo Tribunal Federal e diz agora estar ao lado da imprensa. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que abriu a possibilidade de punir veículos de comunicação por declarações de entrevistados e disse que não se sabe quem define o conceito de fake news. Bolsonaro, que está inelegível por condenações na Justiça Eleitoral, esteve nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, onde participou de evento com apoiadores. E estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. O ex-presidente teve um mandato marcado por ataques a jornalistas, inclusive tendo sido condenado de forma definitiva neste ano no Tribunal de Justiça de São Paulo por ofensas aos profissionais de imprensa. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi: vocês vão sentir saudade de mim. Não é que eu sou bom, não. É também porque o outro é muito ruim. Em julgamento na quarta-feira, o Supremo aprovou tese prevendo a possibilidade de responsabilização civil de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem de forma falsa crime a terceiros. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a dizer que a decisão da Corte sobre a imprensa não interfere na liberdade de expressão.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a falar sobre a decisão da Corte que estabeleceu que empresas jornalísticas de qualquer natureza podem ser responsabilizadas civilmente por declarações feitas por entrevistados. Barroso disse que a decisão reforça o veto à censura prévia aos jornais e afirmou que a Corte é a guardiã da liberdade de imprensa. Ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência e, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência, que, evidentemente, é critério de responsabilização em toda parte do mundo. Segundo Barroso, a decisão não prejudica a liberdade de expressão. Portanto, não há nenhuma decisão cerceadora da liberdade de expressão. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão, que, no entanto, não é o único valor que deve prevalecer numa sociedade civilizada. A seguir, ministro dos Transportes pressiona por instalação de CPI contra a mineradora que está assustando os moradores de Maceió. Congresso americano caça mandato de deputado filho de brasileiros, acusado de fraude e corrupção. O Brasil News vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Fique com a gente.